Por lei, os patrões só são obrigados a negociar o acordo ou a convenção coletiva uma vez por ano na database. As cláusulas negociadas não constituem direito adquirido e só valem até a próxima database. A database é uma camisa de força para os trabalhadores. As negociações no Brasil, elas não são negociações, são imposição do lado patronal e que exige uma pauta de reivindicação do nosso lado e que contém água potável, mods, quadro de aviso, papel olerite. Quer dizer, os trabalhadores já sabem que isso tem que mudar. No contrato coletivo não existe database. As negociações são permanentes. Geralmente, o contrato dura 3 anos, mas quando ele vence, os termos continuam valendo até que um outro seja assinado. Livre da pressão da database, a negociação tem mais qualidade. O que os trabalhadores entendem por democratização das relações de trabalho? Diga lá, Carlinhos. Bom, democratização das relações de trabalho significa que o aspecto democrático da sociedade, ele entra também para dentro da empresa, passa o portão da fábrica para dentro, ou da empresa, né? No caso do Brasil, não, a democracia para no portão da empresa. E o que significaria isso? Por exemplo, a liberdade de organização dos trabalhadores no próprio local de trabalho. Sim. Ou a liberdade de poder acionar a empresa na justiça quando ela descumprir um direito. Sim. E não ser mandado embora por esse motivo, por ter acionado a empresa. Enfim, uma série de aspectos da relação de trabalho que passa a ser balizado por um sentimento de abertura, de democracia. Agora, você acha que a gente está muito distante, o trabalhador brasileiro está muito distante dessa democratização das relações? Se você olhar como um todo, acredito que sim, está muito distante, né? Esse aspecto central, por exemplo, que é o da organização para o local de trabalho, é um aspecto que praticamente está circunscrito a um pequeno grupo de empresas. Sim. Empresas grandes, né, mas um pequeno grupo numérico de empresas. Sim. No Brasil. Aqui em São Paulo existe uma experiência mais volumosa de organizações para o local de trabalho, em alguns setores, como no metalúrgico. O próprio Walter pode dar o testemunho disso na Mercedes-Benz, né? Que é onde existe uma comissão de fábrica há muitos anos e que tem um diálogo com a empresa permanente. Mas nos outros estados e nas outras categorias, praticamente ainda existe essa organização para o local de trabalho. Agora, Walter, os bancários estão comemorando aí os 20 anos já do contrato coletivo de trabalho. Como foi que eles conseguiram? Primeiro, em função dessa organização que ele citou. Na época, os bancários tinham um trabalho intenso de diálogo, não só através da direção do seu sindicato, mas eles estavam organizados nas agências. Sim. Os movimentos levaram a uma conscientização da importância de cada trabalhador e cada trabalhador bancário, que era importante igualar suas condições de salário. Sim. E como já foi comentado no início, os bancários têm esse acordo há 20 anos, o salário do caixa lá no Amapá é o mesmo do Rio Grande do Sul ou de São Paulo, e a prova que isso não é prejudicial é que os bancos são os que mais lucram no nosso país. Então, mostra para o meio empresarial, né? Agora, foi possível graças a uma forte organização e que não foi fácil, porque os banqueiros não queriam. Então, mas é verdade que os bancários trabalharam ou batalharam durante quase um século para conseguir o contrato? Sim, porque inclusive se a gente for estudar... Sem desanimar as outras categorias. Né? Não, é até importante, porque eu estava assistindo hoje um vídeo sobre a história do movimento sindical no Brasil. Já eram mais de 50 anos a luta e eles tinham já algumas conquistas, né, de mais de 50 anos atrás, já de equiparação de condições, que eles perderam no decorrer do tempo. Então, quando 20 anos atrás eles conquistaram esse contrato coletivo oficialmente, assinado junto à Federação dos Bancos, eles resgataram uma conquista que no passado eles já tinham atingido. Agora eu queria que você desse alguns exemplos de conquistas dos bancários depois da assinatura do contrato coletivo de trabalho. O que eles ganharam? Quer dizer, fala-se de, sei lá, vale alimentação, coisas desse tipo. Tem muito mais do que isso? Eu acho que o principal é no momento da contratação. O bancário ou a bancária, quando vai trabalhar numa agência de um banco em qualquer lugar do país, ele já sabe que o salário que vai ser pago para ele não vai servir para que aquela agência tenha um resultado melhor, né, ou pior do que uma outra de São Paulo. Né? Então, se vai ser um operador de mesa,
de câmbio, por exemplo, tanto faz a cidade que ele está trabalhando. O banco vai ter que pagar aquele salário que foi negociado. Sim. Né? Ou mais, se assim o desejar, né? Agora, quem foi que inventou essa história de que pela mesma função se ganha diferente? Quer dizer, alguém tirou da cartola essa ideia, né? Quer dizer, que o contrato coletivo, na verdade, corrige, né? Mas quem que começou com isso? Na verdade, o entendimento prevalecente é de que isso vale dentro de uma empresa, em que você tem que ter salário igual para trabalho igual. Não há entendimento de que isso seja para o país ou para uma categoria como um todo, né? Mas é um entendimento bastante precário, né, do que seria essa isonomia salarial. Você estava dizendo, por exemplo, o caso da indústria automobilística. Né? Há disparidades enormes de uma região para outra. Sim. Chega a ser, às vezes, do dobro ou da metade, né? Melhor dizendo, né? Metade. Alguns estados, a indústria automobilística paga metade do que é pago aqui em São Paulo, para, às vezes, a mesma empresa, né? E, nesse caso, o contrato coletivo é que teria essa possibilidade, traria essa possibilidade de uma isonomia entre trabalhadores daquela mesma empresa no país como um todo. Vamos ver mais um vídeo, a gente já volta. O contrato coletivo, ele parte do pressuposto de que há interesses dos trabalhadores, às vezes interesses específicos localizados no local de trabalho, às vezes interesses um pouco mais amplos, localizados a nível de categoria, e às vezes interesses gerais dos trabalhadores localizados a nível de classe. E se os interesses forem a nível de classe, nós então teremos que instituir um novo sistema onde as centrais sindicais passassem a negociar interesses gerais dos trabalhadores, articulados a esses outros interesses que são negociados na convenção e no acordo coletivo. Aí você tem um sistema articulado de negociação. O contrato coletivo não acaba com o contrato individual, mas define muitas de suas cláusulas. Por exemplo, o contrato coletivo deve tratar do salário profissional, que é o salário mínimo por função. Quando o trabalhador entra numa empresa, o salário dele no contrato individual não pode ser menor que o definido no contrato coletivo. Como os trabalhadores ainda não têm força suficiente para negociar um contrato coletivo ideal, a CUT defende que a CLT deve continuar existindo, mas reformulada. Com a implementação do contrato coletivo, a nossa luta é para que a maior parte dos direitos dos trabalhadores, aqueles direitos mais importantes, estejam garantidos no contrato coletivo. Não se pode pensar em mudar o sistema de relações de trabalho complexo e já bastante consolidado como o brasileiro do dia para a noite. Eu entendo que deva acontecer e nós devamos lutar por uma transição desse modelo que nós temos hoje, que já não nos serve mais, para um outro modelo, onde haja liberdade e autonomia sindical e aí sim se possa implementar de verdade, com democracia, um contrato coletivo de trabalho. E a gente viu nesse depoimento, não dá para mudar o sistema do dia para a noite, o modelo de hoje não nos serve mais. Isso foi falado no começo dos anos 90, do século passado. Tudo continua como antes, Walter? Isso foi falado quando o movimento sindical surgiu, né? Porque a origem dessa diferença de salários, na verdade, vem do sistema. No instante que as pessoas passaram a ser contratadas por um salário, né? Aqueles que contratam, os patrões, sempre buscaram obter um lucro maior ou menor que a outra empresa, também sobre o salário, não só sobre o que gastava como matéria-prima. Então, o movimento sindical, historicamente, já há mais de 200 anos, né, sempre buscou a contratação, né, e a normatização, vamos dizer assim, dos salários pagos, das condições mínimas, das jornadas. Né? Então, por isso que é uma luta histórica, que é bem além até da existência do movimento sindical no Brasil. Né? Já vem até lá na Inglaterra, dos primeiros contratos assalariados, né? É coisa antiga. É. Agora, com o governo de Lula, de Dilma, essa discussão é mais fácil ou complicada, tão complicada quanto nos anteriores, FHC, por exemplo? Eu acredito que ela é muito complicada ainda, né? Mas como esses governos mais recentes têm tido um relacionamento mais estreito com o movimento sindical, a gente imagina, né, que seja um clima mais favorável. Né? A própria Mesa Nacional da Construção Civil, que eu citei anteriormente, né, ela foi criada no governo Dilma, né, a partir de uma revolta dos peões da construção civil, né, nas grandes obras. Pelo menos agora há uma compreensão maior, né, do papel do sindicato. Houve uma postura diferente do governo, aproximando as partes, e ele também como partícipe dessa negociação tripartite,
foram capazes de formular um compromisso, né, que é de aceitação voluntária pelas empresas, mas que funciona como um farol. Sim. Então, eu imagino que nessas condições de aperfeiçoamento da democracia no país, é mais fácil a gente avançar no rumo dessa nova forma de negociação. Música. O senhor está ali toda atenta. O que você vai tocar? Vou fazer Água Doce no Mar, que é uma canção que está no DVD Negra, que é um DVD que foi dirigido pelo Elias Andreato. Tem músicos assim maravilhosos, Dante Ozzetti, Fábio Tagliaferri, Heloísa Fernandes, Zeca Assunção, que é uma lenda no nosso contrabaixo, Sérgio Reze, Ari Colares. Está bem acompanhado, Zezinho Pitoco. Não, tá. Esse DVD tá muito bacana. É gravado ali no Politeama de Jundiaí. Sim. Um teatro lindo. Vamos ouvir. Guarde um peixe do norte pra mim, um vestido de renda menina e um sentimento de mar, o barco mar e o meu surubim, a minha oferenda pra quando o vento acalmar. Guarde essa prenda menina e a sorte de navegar, a minha oferenda pra quando o vento acalmar. Guarde essa prenda menina e a sorte de navegar. A cidade passeia, tem rastro de amor na areia, a cidade ondeia, é dia de maré cheia. A cidade passeia, tem rastro de amor na areia, a cidade ondeia, é dia de maré cheia. Cuide bem desse peixe pra mim, cante um fado, ciranda menina, e uma saudade de amar a rede e o sal e o meu surubim, a estrela do norte, pra quando o amor terminar, será meu presente, menina, voltar e voltar e voltar. A estrela do norte, pra quando o amor terminar, será meu presente, menina, voltar e voltar e voltar. A cidade passeia, tem rastro de amor na areia, a cidade ondeia, é dia de maré cheia. A cidade passeia, tem rastro de amor na areia, a cidade ondeia, é dia de maré cheia.